Olá, bom dia amigos e amigas do canal Dica de hoje. O vídeo de hoje serve para a gente tirar algumas dúvidas e aí eu separei um material aqui sobre a oferta pública das ações da Petrobras. Essa aqui é a dúvida mais recorrente nesses 2 últimos dias aqui no meu e-mail. E aí o que acontece é o seguinte, as pessoas estão querendo saber se vale a pena ou não entrar e fazer a reserva dessa oferta pública de ações da Petrobras. E eu vou responder isso no vídeo de hoje. Curtam o vídeo já, se inscrevam no canal e depois da vinheta a gente já começa. Bom, gente, para a gente não tomar muito tempo, vamos lá. Já estou aqui com a apresentação, que eu preparei rapidinho, oferta de ações da Petrobras, PETR3. E aí a gente vê aqui que a Petrobras já é uma ação nível 2, né? Tem alguma governança corporativa, não é uma empresa novo mercado, mas tem alguma governança corporativa. O que vocês precisam entender primeiro, e aí eu já peguei direto os números porque isso vai ficar muito claro, é que a oferta base, vocês podem ver que o total de ações ordinárias aqui não muda, de 7 bilhões para 7 bilhões, e o total de ações preferenciais não muda, de 5 bilhões para 5 bilhões. A Petrobras vai continuar tendo as 13 bilhões de ações que ela tem. Tá? Então não tem nenhum dinheiro que entra no caixa da Petrobras. Outra coisa que é importante vocês verem é que a União não está vendendo nenhuma ação dela. Ó, 3 bilhões e 700, 3 bilhões e 700 e ela não tem ação preferencial. Tá? Se vocês fizerem o cálculo aqui, vocês vão ver que ela tem um pouquinho acima de 50% das ações, ó, 3.740 para 7.442. Façam os cálculos, que você vai ver que ela tem ali 50,1, 50,2 das ações ordinárias. E por isso que a gente diz que a empresa ela é uma empresa estatal, por exemplo, né? Que ela ainda tem o controle do governo, que é a União Federal. Quando a gente vê aqui o outro sócio que ainda existe, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que é o BNDES, ele sim vai fazer uma venda, mas o número de ações preferenciais dele de 135 milhões continua igual com 135 milhões. Ele vai vender essas ações ordinárias. Por isso que eu coloquei ali no início que a oferta de PETR3 só vai ser ofertada as ações ON. E só o BNDES está vendendo essas ações. Tá? Então, o total de ações permanece o mesmo e não há entrada de dinheiro no caixa da Petrobras. Guarda essa informação que ela é importante para a nossa análise. Agora, se o BNDES vender com o lote adicional, aí ele deixa de ter ações ordinárias. Tá? E aí ele deixando de ter ações ordinárias, aqui a gente vê que a União Federal vai ter um pouquinho mais de 50% das ações e todas as outras, 49,8% mais ou menos, vão estar em circulação. E com esse lote adicional, o BNDES vende todas as ações da Petrobras. Né? Como eu falei aqui, todas as ações restantes, exceto as do governo, estarão no float. Isso é importante para a primeira conclusão nossa. Qual é a primeira conclusão nossa? O governo, né, agora ele poderia privatizar a empresa emitindo, por exemplo, só 50 milhões de novas ações ON sem subscrever seu direito de preferência. Quer dizer, imagina que o governo, por exemplo, ele resolve emitir 50 milhões de ações ON e ele não exerça o direito dele que ele tem de subscrever a metade, 25 milhões. O que aconteceria com os números da empresa? Tá? Aí a gente consegue ver isso aqui, ó. A gente vê que ele ficaria com 3.740 e o mercado que tem 3.701 passaria a ter 3.751. Quer dizer, o governo teria menos de 50% das ações ordinárias. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque esse é um dos pontos que eu acho que o governo vai aproveitar lá na frente, ou talvez depois de uma reeleição, se ela acontecer, para privatizar a Petrobras. Ele não vai fazer uma privatização vendendo ações, mas emitindo ações. Tá? Então, por isso que eu coloquei esse ponto aqui. Então, BNDES saindo, fica muito claro isso. Só sobra as ações que estão em circulação e as ações do governo. Aí, as outras conclusões que tem a ver com a própria emissão, que aí não tem a ver com macroeconomia, a gente vê que não muda nada na empresa, né? A avaliação da empresa não muda, a empresa continua a mesma, ela continua com 13 bilhões de ações, não tem nenhum dinheiro que entrando em caixa, não tem nenhuma dívida para diminuir, não tem nenhum investimento a se fazer, não tem nada. A empresa não muda, não tem entrada de dinheiro, só tem venda de ações do investidor A, que é o BNDES, para os investidores B, que são pulverizados no mundo todo.
tá? E a percepção pode melhorar porque haverá menos dinheiro público dentre os acionistas ON. Mas mesmo nessa conclusão, eu preciso lembrar para vocês o seguinte, que em junho de 2019 teve uma outra emissão, que foi a emissão que a Caixa Econômica Federal vendeu 241 milhões de ações e saiu a R$ 30,25 cada uma, também era PETR3. Tem aqui até o cronograma, ó, as ações começaram a serem negociadas a 27/6/2019 e a gente vê que as ações não tiveram grande valorização por causa disso e nem mesmo os acionistas que tentaram fazer uma flipagem conseguiram também por causa disso. Então, vale a pena subscrever? Aí o que eu tenho para dizer é o seguinte, se na sua análise você já vê a Petrobras como uma boa empresa no preço atual, que vale a pena para você guardar para o futuro e etc., você compraria ela a valor de mercado? Então vale a pena subscrever. Tá? Então quer dizer, o que eu quero dizer é que a mesma análise da empresa vale para a subscrição. A subscrição não muda a empresa. Então a mesma análise que você faz vale para a subscrição. E aí eu vou aproveitar para continuar para não ficar aqui meio vago o vídeo, e aí eu vou analisar e vou mostrar alguns pontos que me fazem, por exemplo, ter a Petrobras em algumas das nossas carteiras recomendadas. Tá? Pontos que tem a ver muito mais com a análise qualitativa em si, embora a gente vai mostrar bastante números, do que com o financeiro e etc. Vocês vão ver que tem muitos dados aí que são operacionais ou dados da própria estratégia da empresa. A primeira coisa aqui que é importante a gente mencionar, por que comprar Petrobras? Né? E aí pode ser valor de mercado também. Por que pode ser valor de mercado? Porque o desconto deve ser alguma coisa em torno de 2%. Tá? Só que eu particularmente prefiro comprar a mercado nessas situações. Tá? Eu não gosto de entrar na subscrição porque eu não sei qual vai ser o valor. Eu não sei se 2 dias antes de sair o preço, vai ter uma descoberta qualquer que vai fazer o preço subir da ação. Eu não sei se o preço do petróleo vai subir a ponto da ação disparar 3, 4% em 2 dias, ou mesmo subir 7% em uma semana, e aí o preço da subscrição vai sair menor do que o que eu posso comprar hoje a valor de mercado. Então eu particularmente prefiro a valor de mercado. E eu também prefiro a PETR4 do que a PRTR3, tá? Porque ela paga dividendos maiores em algumas ocasiões, tá? E também porque ela está com preço menor. Mas por que comprar Petrobras? A parte aqui é operacional. Primeiro, ela no último ano aqui, ó, ela teve um crescimento de 38% na produção do pré-sal em relação ao terceiro trimestre de 2018 e a tendência é que isso cresça ainda mais. O custo do pré-sal hoje é menor do que o custo em pós-sal e terra e águas rasas. Inclusive é onde a empresa faz os desinvestimentos dela. Outra coisa que é interessante é que, se somar tudo, a gente vê que subiu 15% a produção. E isso deve continuar, tá? A tendência da empresa é chegar em 3,3, 3,2 milhões de barris de óleo equivalente por dia, ali em 2023, mais ou menos. Então, a gente ainda tem uma tendência de alta. A empresa hoje ela tem participação de 60% na produção de óleo no Brasil no pré-sal, que é o foco dela, que é o foco de exploração e produção dela hoje, que inclusive tem um lifting cost aí em torno de $6. A gente tem um foco em endividamento que veio lá de trás, tá? Esse endividamento aqui já chegou a ser 130, 140 bilhões de dólares, ele vem diminuindo, porque a empresa vendeu várias participações, investimentos, a TAG, por exemplo, é uma delas. O dinheiro que vai entrar da cessão onerosa vai entrar aqui alguma coisa também, e a gente vê que já caiu para 88 bilhões de dólares. A expectativa é que em 2021 isso caia para 60 bilhões de dólares. E por que isso é importante? Que na hora que entra 60 bilhões de dólares, a gente tem o início da nova política de dividendos da empresa, que pode fazer o preço do dividendo subir muito. A gente vê aqui que a empresa tem expectativa, a própria empresa no Petrobras Day 2019, tem expectativa de crescer para 3 bilhões de dólares os dividendos nesse período, né? Agora em 2020 e 2021. 3 bilhões vezes 4,1, por exemplo, a gente tem 12,3 bilhões de reais.
dividido por 13 bilhões dá quase R$ 1 por ação. Então a gente está falando de R$ 1 por ação em 2020 e 2021, que não é lá grande coisa, mas depois a ação pode subir bastante. E como o dividendo pode subir bastante, né? Eu falei a ação pode subir bastante, mas eu estou me referindo ao dividendo. O dividendo aqui ele vai virar 60% do fluxo de caixa operacional menos os investimentos. Tá? E aí vai ficar mais claro no próximo slide. Isso não vai acontecer em 2021, isso vai acontecer quando a dívida bruta for menor que 60 bilhões de dólares. Se acontecer em 2020, ótimo. Se acontecer em 2021, também. Mas pode acontecer em 2025, ou pode nunca acontecer. Então, se isso acontecer e virar 60%, olha só o que deve acontecer. A empresa de 2020 a 2024, ela tem a expectativa de gerar, né, fluxo de caixa em torno de 158 bilhões de dólares. E ela vai ter um investimento de 76. Vamos botar na média ali 163 menos 76, 87 bilhões de dólares. A expectativa dela, se pagar os 60%, seria 52 bilhões de dólares em dividendos. Tá? Então, quer dizer, 52 bilhões de dólares em dividendos em 5 anos dá 214 bilhões de reais, divididos por 13 bilhões de ações, a gente está falando de R$ 16,46 em 5 anos de dividendos, se tivesse hoje com um valor já de dívida bruta abaixo de 60 bilhões. Só que a empresa não tem esse valor ainda. Então, ela mesma imagina dividendos de 34 bilhões. Por quê? Porque ela ainda vai diminuir 33 bilhões de dólares em dívida aqui, mais 26 bilhões de amortizações de leasing e 12 bilhões de despesas financeiras, tá? Que aqui seriam juros. Então, com isso, ela conseguiria reduzir de 60 bilhões até bem abaixo disso, tá? E aí a gente teria dividendos que poderiam chegar, quando ela chegar a isso, talvez de 2022 a 2026, 52 bilhões de dólares de dividendos em 5 anos. Seria R$16 de dividendos em 5 anos, o que é mais do que a metade das ações, né? do valor das ações hoje. O valor da ação hoje da Petrobras 4, por exemplo, está R$ 29,00, 29 e pouco, vamos botar aí R$30. A gente está falando de em 5 anos conseguir um fluxo de dividendo mais do que 50% do valor da ação, com a Selic atual de 4,5% e mesmo que suba, a expectativa é que vá a 6,5%. Então é algo que parece para mim pelo menos bem interessante. Aí vai falar, mas a empresa ainda tem uma dívida muito alta. Se você olhar de janeiro de 2017 para cá, o custo dessa dívida já caiu praticamente pela metade. Deve continuar caindo mais com a redução da dívida. E por fim, a gente vê que em 2020, se o preço do dólar seguir em 65 dólares, por exemplo, e aqui o dólar estiver em 4,10, a gente deve ter aqui um EBITDA de 37,6 bilhões de dólares. Tá? É algo bem grande. A gente está falando de 140 e poucos bilhões de reais numa ação que vale 400 milhões, vamos dizer assim. Então, é algo bem relevante. A gente tem um EV sobre EBITDA de 2 e pouco. Claro que isso aqui são os dados da própria empresa, eles devem estar um pouquinho para cima, mas mesmo que seja 30 bilhões ou 26 bilhões, ou mesmo que seja 25, a gente está falando de EV sobre EBITDA de 4, o que é também bem baixo no final. Tá? Então a minha conclusão realmente final aqui do vídeo de hoje é: não compre para flipar, que é aquela coisa, comprar para vender no primeiro dia. Isso provavelmente não vai dar muito dinheiro não. Tá? No máximo você vai ganhar em 1,5%. E ainda deve ter rateio, quer dizer, você vai ganhar, sei lá, 100, 200 reais. A minha visão é compre para o longo prazo. Tá? Eu imagino a empresa valendo R$50, 55, daqui a 3 anos, por exemplo, quando ela começar a pagar dividendo. Numa empresa grande como a Petrobras, isso é muito interessante. Claro que ela não vai subir igual o Banco Pan, por exemplo, subiu ano passado, 400%. Isso não tem condição, porque é uma empresa que a gente está falando de quase 400 bilhões de reais de valor, senão ela passaria a valer 2 trilhões, ela passaria a valer, sei lá, metade da Amazon, por exemplo. Ela não vai chegar a valer isso, mas ela tem aqui um potencial para longo prazo que é interessante para uma empresa do tamanho dela.
E algo que eu tenho incluído nas minhas análises recentes são os riscos principais de cada uma das análises, para que a pessoa possa ver se ela quer ou não comprar a empresa, que tem aquele potencial que eu sempre cito, mas também tem alguns riscos. Quais são os riscos? Mudança de governo, principalmente em 2022, pode ter alguma volatilidade. Queda do dólar, a gente viu naquela tabela anterior que o dólar aumentando significa mais geração de caixa para a empresa, queda do valor do petróleo, esse é o principal, e multas judiciais e ambientais que a empresa às vezes tem perdas na justiça e não provisiona. Então isso pode trazer impactos pontuais e de curto prazo dentro do próprio balanço da empresa e no caixa também, e na questão da dívida, que pode atrasar mais essa política de distribuição de dividendos. Enfim, pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa análise de hoje. Uma análise da subscrição acabou virando uma análise da empresa, porque é exatamente isso que a gente compra. A gente não compra subscrição, a gente compra a empresa. A gente não analisa a ação, a gente analisa a empresa. E quando a gente analisa a empresa, a gente olhar a estratégia dela é muito importante. Abraços a todos e até a próxima. Tchau, tchau.